Bom dia, oitavo ano. Hoje é a nossa aula de número 22. Hoje é dia 6 de julho, né? Já passamos da metade do ano. Para quem ainda está meio desanimado, persevera, porque as coisas estão se resolvendo, né? A gente vai orando e tudo vai se encaminhar, vai se resolver. Em breve nós estaremos presencialmente, né? Esperamos que de forma segura. Então vamos lá para a nossa atividade de correção. Na nossa aula passada, né, nós ainda estávamos falando de eletricidade e a nossa última aula era sobre a questão da conscientização e o uso correto da energia elétrica para nós evitarmos acidentes em casa, né? Então, na número 1, perguntava o seguinte: o que acontece se o aparelho for ligado a uma tensão maior do que a indicada pelo fabricante? Quando nós compramos uma televisão, um computador, um celular, vem lá dizendo qual a tensão que ele suporta, se é de 127 volts, se é 220. Se eu pegar um aparelho, né, e colocá-lo a uma tensão que é maior do que o fabricante indicou, o que pode acontecer? Então, geralmente ele é danificado, né, e para de funcionar. Na maioria das vezes ele queima, né? E aí o aparelho vai pro brejo, né? A gente perde mesmo o aparelho. Na número 2, está falando do fio terra, né? O que é esse fio terra? Para que serve esse elemento que é o fio terra? Então, ele serve para permitir que o excesso das cargas elétricas, que por acaso estiverem, né, circulando lá no meu circuito, elas escoem para a terra, evitando com que essa descarga recaia sobre o nosso aparelho ou sobre a gente. Na número 3 está falando de uma mudança nos aparelhos, que é a presença agora dos 3 pinos, né? E para que servem esses 3 pinos? Esse terceiro pino que foi colocado é exatamente o pino do fio terra, que é para permitir com que essas descargas elas já sejam feitas diretamente, o aterramento seja feito diretamente quando eu ligo, então, a minha tomada, né? Quem montou lá a parte interna da parte elétrica da minha casa já deixou isso disponível para que essa descarga vá ser feita pela terra. Na 4 eu perguntei o que causa um curto-circuito, né? Um curto-circuito vai acontecer quando os terminais de um aparelho ou dois fios, né, eles se tocarem, eles se juntarem. E aí, essa intensidade de corrente aumenta tanto, o calor, né? Aumenta tanto que pode queimar o aparelho a ponto de desencadear um incêndio. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, principalmente com o fio desencapado, que quando ele está desencapado, é exatamente o momento em que um pode, né, tá encostando no outro. Para que servem os disjuntores, né, e os fusíveis? Eles servem, são exatamente dispositivos para garantir nossa segurança. Eles protegem, então, os circuitos elétricos de danos causados quando tem um excesso de carga na rede elétrica. Então, por isso que vocês têm lá, né, no computador, tem lá o no break, né, e a gente tem esses dispositivos que aí, geralmente, o que acontece? Ou o disjuntor desarma ou o fusível queima, impedindo que essa carga chegue no aparelho e o aparelho queimasse, né? Eu pedi para que vocês desenhassem o símbolo, né, de advertência de eletricidade e que vocês também colassem figura ou desenhassem o que é um disjuntor, o que é um fusível, né? As imagens estão disponibilizadas aí. Depois tem uma afirmativa de um aluno falando que uma borracha ela é neutra porque ela não possui cargas elétricas nem positivas nem negativas. Na verdade, todos os corpos possuem cargas positivas e negativas. O que acontece é que para o corpo estar neutro, a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Quando tem uma diferença, né, quando eu perco elétrons, ou, né, através de uma doação, ou quando eu recebo elétrons, aí eu vou ter um íon, e aí sim eu vou modificar, né, a estrutura, a organização dessa molécula. Na atividade da aula 21, a maioria delas, as respostas eram pessoais. Uma delas era sobre a questão dos fios, né, do plástico que cobre os fios. E a ideia é que o plástico é um isolante, então ele impede que os fios entrem em contato, né, e impedindo assim um curto-circuito. As questões 2, 3, 4 e 5, que são pessoais, que deveriam ter sido pesquisadas,
nós vamos compartilhar pessoalmente quando nós voltarmos nos nossos momentos presenciais. A partir da nossa aula de hoje, o nosso assunto agora vai mudar, né? Nós tínhamos visto até então conteúdo relacionado ao conteúdo de física e agora nós vamos passar para o conteúdo de biologia. Nós já estamos no conteúdo do segundo trimestre. Então, a nossa primeira aula de hoje é uma aula sobre reprodução assexuada e a segunda aula sobre reprodução sexuada. Então, vocês prestem atenção nos videozinhos, assistam, que depois da nossa aula do dia 15, nós vamos ter um momento presencial e já vamos começar a falar de reprodução humana, tá ok? Então, fiquem com Deus, uma boa aula, eu tô aqui para tirar as dúvidas de vocês.